Nas profundezas silenciosas do cosmos, onde a luz de estrelas mortas viaja por éons para alcançar nossos olhos, reside uma ordem. É um universo governado por leis que podemos compreender. Uma imensa tapeçaria cósmica, tecida com os fios da gravidade, da matéria e da energia, obedecendo a uma matemática elegante. Acreditamos conhecer as regras. Vemos galáxias girando em espirais previsíveis, estrelas nascendo e morrendo em ciclos de fogo e poeira, e planetas traçando órbitas elípticas com a precisão de um relógio. Essa compreensão nos deu um lugar, um mapa, uma sensação de que, apesar de nossa pequenez, entendemos a estrutura da realidade. Mas e se este mapa estiver incompleto? E se, nas margens escuras do que conhecemos, existirem anomalias? Objetos e fenômenos que não se encaixam em nossos modelos, que sussurram uma verdade inquietante. O universo é muito mais estranho, mais complexo e talvez mais povoado do que nossas teorias mais ousadas ousam admitir. Estes são os fantasmas na máquina cósmica. São as aberrações, os paradoxos flutuando no vazio, os enigmas que desafiam a própria fundação da nossa cosmologia. Eles não deveriam existir. No entanto, lá estão eles, observados por nossos telescópios, registrados em nossos dados, assombrando nossos cálculos. Esta é uma jornada aos cantos mais sombrios e inexplicáveis do espaço. Uma exploração dos objetos impossíveis que nos forçam a questionar tudo o que pensávamos saber sobre o lugar que chamamos de lar. Eles são um convite para olhar além do véu do conhecido, para confrontar a possibilidade de que as leis que consideramos universais possam ser, na verdade, apenas regras locais em um jogo muito maior. Nossa primeira parada nos leva a uma estrela aparentemente comum, a cerca de 1.500 anos-luz de distância, na constelação de Cygnus. Seu nome de catálogo é KIC 8462852, mas o mundo a conheceria por um nome muito mais familiar, a Estrela de Thebe, em homenagem à astrônoma Tabetha Boyajian, que liderou sua investigação. A história desta estrela não começou em um grande observatório, mas nas telas de computadores de milhares de cidadãos cientistas. Eles eram voluntários do projeto Planet Hunters, vasculhando dados do telescópio espacial Kepler, em busca de exoplanetas. O método era simples: procurar por pequenas quedas periódicas no brilho de uma estrela, o sinal de um planeta passando à sua frente. Imagine observar um farol distante através de uma névoa noturna. Você espera que seu feixe de luz seja constante e forte. Se uma pequena embarcação passar na sua frente, a luz piscará brevemente, de forma regular, a cada volta que o barco der em torno do farol. Isso é o que os caçadores de planetas procuram: um piscar rítmico e previsível. Mas o que os voluntários encontraram na KIC 8462852 não era nada disso. Não era um piscar rítmico. Era um comportamento errático, bizarro, diferente de tudo que já havia sido registrado. A luz da estrela não diminuía em 1 ou 2%, como seria de esperar de um planeta gigante. Ela mergulhava em até 22%. Uma porção colossal da estrela estava sendo bloqueada, e não por um instante, mas por dias a fio. E o padrão era caótico. Havia longos períodos de normalidade, seguidos por uma série de mergulhos de brilho irregulares e profundos. Era como se o farol não estivesse sendo bloqueado por uma única embarcação, mas por uma flotilha desorganizada de objetos de todos os tamanhos e formas, passando em intervalos aleatórios, sem nenhuma lógica aparente. A equipe de astrônomos profissionais, liderada por Boyajian, ficou perplexa. A primeira explicação, a mais óbvia,
seria um erro nos dados ou uma falha no telescópio. Mas análises rigorosas confirmaram que o sinal era real. A luz da estrela estava, de fato, sendo obstruída de maneira dramática e anárquica. Começou, então, um processo de eliminação científica. Poderia ser um enxame de cometas? Talvez uma família de cometas tivesse sido perturbada gravitacionalmente e mergulhado em direção à estrela, deixando um rastro de poeira e detritos para bloquear a luz. Essa hipótese parecia plausível, mas exigiria um número extraordinário de cometas, uma concentração nunca antes imaginada, para causar quedas de brilho tão acentuadas. Outras ideias foram propostas: um campo de asteroides, os destroços de uma colisão planetária cataclísmica, ou, até mesmo, instabilidades internas na própria estrela. Cada cenário foi meticulosamente testado contra os dados, e, um por um, eles foram se mostrando inadequados, incapazes de explicar a totalidade do fenômeno observado. A ausência de um excesso de radiação infravermelha foi um golpe fatal para muitas teorias baseadas em poeira e detritos. Quando a luz de uma estrela aquece a poeira, essa poeira irradia calor no infravermelho. Mas a estrela de Thebe não mostrava o brilho infravermelho esperado para a quantidade de matéria necessária para bloquear tanta luz. O que quer que estivesse lá era grande, opaco e frio. Foi nesse vácuo de explicações naturais convincentes que uma ideia muito mais extraordinária começou a ser sussurrada. Uma ideia que nos leva do campo da astronomia para o da ficção científica. E se o que estivéssemos vendo não fosse um fenômeno natural? E se fosse o produto de inteligência? O astrônomo Jason Wright, da Penn State University, foi um dos primeiros a articular publicamente essa possibilidade fascinante. Ele sugeriu que o padrão de luz bizarro poderia ser consistente com a presença de uma megaestrutura alienígena. Talvez uma esfera de Dyson parcial, um enxame de gigantescos coletores de energia solar construídos por uma civilização avançada para capturar o poder de sua estrela-mãe. Essa estrutura não seria uma casca sólida, mas um conjunto de painéis orbitando a estrela, o que explicaria os mergulhos de luz irregulares e a ausência de calor infravermelho, se os painéis fossem projetados para serem eficientes e não irradiarem calor em nossa direção. De repente, o comportamento caótico do farol cósmico ganhava um sentido, ainda que um sentido de abalar as fundações de nossa solidão cósmica. A hipótese da mega-estrutura alienígena eletrificou o público e a comunidade científica. O SETI, o Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre, apontou suas antenas de rádio para a estrela, na esperança de captar algum sinal tecnológico, alguma transmissão. Até agora, o silêncio tem sido a única resposta. Hoje, a explicação mais aceita, embora ainda não totalmente satisfatória, pende para um cenário envolvendo poeira e detritos. Talvez poeira circunestelar, não de cometas, mas de uma lua que foi despedaçada, ou de um planeta que devorou seus próprios anéis. No entanto, nenhuma teoria natural explica perfeitamente todos os dados. A estrela de Thebe permanece como um ponto de interrogação luminoso no céu. Um lembrete de que o universo ainda guarda surpresas que testam os limites da nossa imaginação. Ela nos ensinou que, às vezes, a explicação mais simples não é a correta e que devemos estar abertos a possibilidades que antes considerávamos pertencer apenas aos livros de fantasia. De uma anomalia distante em nossa própria galáxia, nossa jornada nos leva para algo muito mais próximo.
um visitante que passou por nosso quintal cósmico. Em 2017, o telescópio Pan-STARRS, no Havaí, detectou um ponto de luz movendo-se rapidamente pelo céu. A princípio, parecia ser um cometa ou um asteroide comum, vindo dos confins gelados do nosso sistema solar. Mas quando os astrônomos calcularam sua trajetória, perceberam algo espantoso. Este objeto não estava em órbita ao redor do nosso Sol. Sua trajetória era hiperbólica, uma curva aberta que indicava que ele veio do espaço interestelar, atravessou nosso sistema e estava destinado a sair dele, para nunca mais voltar. Era o primeiro objeto interestelar já observado pela humanidade. Ele foi batizado de Oumuamua, uma palavra havaiana que significa batedor, ou mensageiro de um passado distante. E que mensageiro estranho ele era. À medida que os telescópios do mundo se voltavam para ele, o mistério se aprofundava. Oumuamua não se parecia com nada que já tivéssemos visto. Primeiro, sua forma. Não conseguimos uma imagem direta dele. Era pequeno demais e estava muito longe. Mas pudemos medir as variações em seu brilho enquanto ele girava. As mudanças eram extremas, sugerindo que o objeto era altamente alongado. As estimativas indicavam que ele poderia ser até 10 vezes mais longo do que largo, como um charuto ou uma agulha cósmica. Nenhum asteroide ou cometa em nosso sistema solar apresenta proporções tão extremas. Imagine caminhar por uma praia coberta de seixos redondos e ovais, gastos por milênios de ondas. De repente, você encontra uma lasca de pedra perfeitamente lisa, com 1 metro de comprimento e apenas 10 centímetros de largura. Sua forma não se encaixa no processo natural que moldou tudo ao seu redor. Oumuamua era essa lasca de pedra em nossa praia cósmica. Depois, havia sua composição. Observações espectroscópicas revelaram uma cor avermelhada, talvez devido a eras de exposição à radiação cósmica. Mas ele não mostrava nenhum sinal de coma. A nuvem de gás e poeira que normalmente envolve um cometa quando ele se aproxima do Sol e seu gelo sublima. Isso sugeria que era um objeto rochoso e seco, como um asteroide. Mas então veio a anomalia mais desconcertante de todas. Enquanto Oumuamua se afastava do Sol, os astrônomos notaram que ele estava acelerando. Havia um pequeno, mas inegável, empurrão extra. Uma força que o desviava de uma trajetória puramente governada pela gravidade solar. Para um cometa, essa aceleração seria fácil de explicar. A sublimação do gelo na superfície aquecida pelo Sol age como pequenos propulsores a jato, um fenômeno conhecido como outgassing. Mas Oumuamua não tinha coma. Não havia evidência de nenhum jato de gás. Então, o que o estava empurrando? A comunidade científica se esforçou para encontrar uma explicação natural. Talvez fosse um tipo de cometa com jatos de hidrogênio invisíveis. Ou talvez fosse um fragmento de um planeta anão rico em nitrogênio, como Plutão, e o gelo de nitrogênio estivesse sublimando de forma sutil. Essas são hipóteses engenhosas, mas exigem condições muito específicas e invocam objetos que nunca observamos diretamente antes. Foi neste ponto que Avi Loeb, então chefe do Departamento de Astronomia de Harvard, propôs uma alternativa radical, muito parecida com a da estrela de Thebe. E se Oumuamua não fosse natural? Loeb e seu colega Shmuel Bialy publicaram um artigo sugerindo que a aceleração anômala poderia ser explicada pela pressão da radiação solar. A luz do Sol, composta de fótons, exerce uma pequena pressão sobre os objetos que atinge. Para um objeto comum, essa força é insignificante. Mas se o objeto for muito fino e tiver uma grande área de superfície, como uma vela de navio,
A pressão da luz solar pode se tornar uma força propulsora significativa. Uma tecnologia conhecida como vela solar. Loeb argumentou que a aceleração de Oumuamua, sua forma bizarra, e a falta de outgassing eram todas consistentes com a hipótese de que ele era um artefato. Uma vela solar, talvez uma sonda, ou até mesmo um pedaço de lixo tecnológico de outra civilização, vagando pelo espaço interestelar. A sugestão foi recebida com enorme ceticismo e controvérsia. Muitos cientistas argumentaram que invocar alienígenas era um salto injustificado, uma violação da navalha de Occam, o princípio de que a explicação mais simples é geralmente a melhor. Eles insistiram que uma causa natural, mesmo que ainda desconhecida, era muito mais provável. Loeb, por sua vez, defendeu sua posição, afirmando que a insistência em explicações naturais, mesmo quando estas se tornam cada vez mais forçadas e complexas, é uma forma de preconceito. Ele nos desafia a considerar a possibilidade de que não estamos sozinhos e que a primeira evidência disso pode não ser uma mensagem de rádio, mas um pedaço de tecnologia flutuando em nosso próprio sistema. Oumuamua já se foi, viajando para as profundezas do espaço, levando seus segredos consigo. Ele nos deixou com mais perguntas do que respostas. Um mistério fugaz que nos deu um vislumbre do vasto oceano interestelar e das maravilhas ou tecnologias que podem estar à deriva nele. Ele nos força a perguntar: se um batedor já passou, o que mais está a caminho? Nossa busca por anomalias agora nos leva para muito, muito mais longe, não apenas no espaço, mas também no tempo. Vamos viajar para a aurora do universo, para uma era em que as primeiras estrelas estavam apenas começando a cintilar na escuridão primordial. É aqui que encontramos um tipo de objeto que desafia nossas noções de tempo e crescimento cósmico. Eles são chamados de quasares, abreviação de fontes de rádio quase estelares. São os objetos mais luminosos do universo conhecido. Um único quasar pode brilhar com a intensidade de trilhões de sóis, ofuscando sua própria galáxia hospedeira. Mas essa luz prodigiosa não vem de estrelas. Ela vem da matéria sendo devorada. No coração de um quasar existe um monstro. Um buraco negro supermassivo, com uma massa de milhões ou até bilhões de vezes a do nosso Sol. À medida que gás, poeira e estrelas inteiras espiralam para dentro desse buraco negro, eles formam um disco de acreção superaquecido. O atrito e as forças magnéticas nesse disco o aquecem a temperaturas inacreditáveis, fazendo-o brilhar com uma ferocidade inimaginável. Pense em um ralo em uma banheira cheia. A água que desce não cai diretamente no buraco. Ela forma um vórtice, girando cada vez mais rápido à medida que se aproxima do centro. O disco de acreção de um quasar é como esse vórtice, mas em vez de água, é matéria cósmica, e em vez de girar silenciosamente, ele libera mais energia do que uma galáxia inteira. Os quasares são faróis do universo distante. Como sua luz leva bilhões de anos para nos alcançar, vê-los é como olhar para o passado. E quando olhamos para o passado mais profundo, para a infância do cosmos, encontramos algo que, de acordo com nossos modelos, não deveria estar lá. Encontramos quasares que são grandes demais, cedo demais. Considere o quasar ULASJ 1342+0928. Quando sua luz foi emitida, o universo tinha apenas 690 milhões de anos. Isso é menos de 5% de sua idade atual. É o equivalente cosmológico de encontrar um ser humano adulto e totalmente formado apenas algumas semanas após a concepção.
O buraco negro no centro deste quasar primordial tem uma massa estimada em 800 milhões de vezes a do nosso Sol. A pergunta que assombra os cosmólogos é: como? Como um buraco negro pôde crescer tanto, tão rapidamente, em um universo tão jovem? Nossos modelos padrão de formação de buracos negros simplesmente não conseguem explicar isso. A teoria convencional sugere que buracos negros supermassivos crescem gradualmente. Eles começam a partir das sementes de estrelas massivas que colapsaram e lentamente acumulam matéria ao longo de bilhões de anos, fundindo-se com outros buracos negros para ganhar massa. É um processo lento, limitado por uma barreira física conhecida como o limite de Eddington. Um buraco negro não pode simplesmente engolir matéria o mais rápido que quiser. A intensa radiação produzida pelo disco de acreção empurra para fora a matéria que está caindo, regulando a taxa de alimentação. Imagine tentar encher um balão com uma mangueira de incêndio. A força da água que entra no balão acabaria por empurrar a mangueira para fora, tornando impossível enchê-lo rapidamente. Os quasares primordiais como o LASJ 134 2 mais 0 928 parecem ter ignorado completamente essa limitação. Eles não apenas cresceram, eles tiveram um surto de crescimento que desafia a física que conhecemos. Para explicar esses monstros precoces, os cientistas tiveram que propor ideias radicais. Uma delas é a teoria do colapso direto. Em vez de começar com uma única estrela, talvez gigantescas nuvens de gás primordial, com centenas de milhares de massas solares, tenham colapsado diretamente para formar um buraco negro massivo de uma só vez, pulando a fase de semente estelar. Outra possibilidade é que, nas condições extremas do universo primitivo, a acreção super Eddington fosse possível. Talvez a matéria pudesse fluir para os buracos negros através de filamentos densos e frios, evitando a pressão de radiação que normalmente a repeliria. Mas essas são, por enquanto, apenas hipóteses, tentativas de ajustar nossos modelos a uma realidade que se recusa a cooperar. A existência desses quasares antigos é uma rachadura fundamental em nossa compreensão da evolução cósmica. Eles nos dizem que os processos de formação de galáxias e buracos negros no universo primitivo eram muito mais rápidos e eficientes do que pensávamos. Eles são fósseis de uma era de gigantes. Gigantes que nasceram e cresceram em um piscar de olhos cósmico, deixando-nos a tarefa de reescrever os primeiros capítulos da história do universo. De um universo primitivo cheio de monstros de luz, nossa jornada nos leva a um lugar definido por sua ausência. Um lugar de vazio tão profundo e vasto que desafia nossa percepção de escala e nossa compreensão da estrutura do cosmos. Vamos entrar no grande vazio, também conhecido como o vazio de Butts. Em escalas muito grandes, o universo não é uniforme. A matéria não está distribuída de maneira homogênea. Em vez disso, ela forma uma estrutura complexa e bela, conhecida como a teia cósmica. Galáxias se agrupam em aglomerados, e esses aglomerados se conectam por longos filamentos de gás e matéria escura, como os fios de uma teia de aranha tridimensional. Entre esses filamentos e aglomerados, existem vastas regiões de espaço incrivelmente vazio, os vazios cósmicos. São as bolhas no queijo suíço do universo. Mas mesmo esses vazios não são completamente vazios. Eles contêm algumas galáxias, embora muito menos do que a média cósmica. O vazio de Butts, no entanto, é diferente. É um vazio em uma escala que nos deixa sem palavras. Descoberto em 1981, ele tem um diâmetro de cerca de 330 milhões de anos-luz. Se a nossa galáxia, a Via Láctea,
estivesse no centro deste vazio, nosso vizinho galáctico mais próximo, Andrômeda, estaria do outro lado do vazio. Não teríamos conhecido a existência de outras galáxias até a década de 1960. Para visualizar sua imensidão, imagine uma cidade movimentada como São Paulo. As ruas estão cheias de pessoas, carros e edifícios. Agora, imagine encontrar no coração desta metrópole uma área do tamanho de um estado inteiro, completamente desprovida de qualquer construção, qualquer pessoa, qualquer som. Apenas um silêncio profundo e um espaço aberto que se estende até onde a vista alcança. Isso é o vazio de Bootes no cosmos. A existência de um vazio deste tamanho colossal é um problema para a cosmologia. Nossos modelos de computador sobre a evolução do universo, baseados na gravidade e na expansão cósmica, conseguem formar vazios. Mas eles lutam para criar algo tão gigantesco quanto o vazio de Bootes. A gravidade simplesmente não teve tempo suficiente, desde o Big Bang, para varrer a matéria de um volume tão imenso de espaço. É como tentar limpar um campo de futebol gigante usando apenas um pequeno aspirador de pó em apenas alguns minutos. É fisicamente possível, mas altamente improvável. A existência do vazio de Bootes sugere que ou tivemos muita sorte em encontrar uma flutuação estatística tão extrema, ou há algo faltando em nossa compreensão de como a estrutura em grande escala do universo se formou. Uma hipótese especulativa sugere que vazios como este podem ter se formado a partir da fusão de vazios menores ao longo do tempo cósmico. Como bolhas de sabão que se unem para formar uma bolha maior. Isso poderia explicar seu tamanho, mas o mecanismo exato ainda é objeto de intenso debate e pesquisa. O vazio de Bootes é mais do que um quebra-cabeça cosmológico. É um lugar que evoca um profundo sentimento de isolamento existencial. Ele representa a vastidão e a solidão do universo em sua forma mais extrema. É um lembrete de que o cosmos não é apenas preenchido com a maravilha da luz e da vida, mas também com abismos de escuridão e silêncio que superam nossa capacidade de compreensão. Enquanto a ciência busca respostas, o grande vazio permanece lá fora, uma região de quietude cósmica que nos encara de volta, um testemunho da escala incompreensível do palco em que nossa pequena existência se desenrola. Ele nos mostra que mesmo a ausência pode ser um mistério profundo. Dos silêncios mais profundos, somos agora atraídos para os gritos mais altos e breves do universo. Imagine estar em uma praia tranquila, ouvindo o som suave das ondas. De repente, um som ensurdecedor, mais alto que um avião a jato, ecoa por todo o oceano por uma fração de segundo e depois desaparece completamente, sem deixar rastro de sua origem. Isso é o que os astrônomos experimentam com os surtos rápidos de rádio, ou FRBs, Fast Radio Bursts. São rajadas de ondas de rádio incrivelmente poderosas, provenientes de galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Elas duram apenas alguns milissegundos, um piscar de olhos cósmico. Mas, nesse instante fugaz, elas podem liberar mais energia do que o nosso Sol emite em vários dias. O primeiro FRB, o surto de Lorimer, foi descoberto em 2007, quase por acidente, em dados de arquivo de um radiotelescópio. No início, muitos cientistas pensaram que era um erro, uma interferência de algum equipamento terrestre, talvez até de um forno de micro-ondas no refeitório do observatório. Mas logo outros surtos foram detectados por diferentes telescópios ao redor do mundo, confirmando que eram fenômenos astrofísicos reais.
O mistério dos FRBs tem duas partes principais: o que os causa e por que alguns deles se repetem. A maioria dos FRBs detectados são eventos únicos. Eles piscam uma vez e nunca mais são ouvidos. Mas uma pequena fração são repetidores, emitindo rajadas de forma esporádica a partir do mesmo ponto no céu. A caça à origem desses sinais tem sido uma das áreas mais emocionantes da astrofísica moderna. O principal suspeito para pelo menos alguns dos FRBs, especialmente os repetidores, é um tipo de estrela de nêutrons exótica chamada magnetar. Magnetars são os ímãs mais poderosos do universo. Seu campo magnético é trilhões de vezes mais forte que o da Terra. A teoria é que terremotos estelares na crosta de um magnetar ou reconfigurações violentas em seu campo magnético poderiam liberar a enorme quantidade de energia necessária para criar um FRB. Em 2020, essa teoria recebeu um forte impulso quando um magnetar em nossa própria Via Láctea emitiu uma rajada de rádio que, embora muito mais fraca que os FRBs extragalácticos, tinha características muito semelhantes. No entanto, a explicação do magnetar pode não contar a história toda. Será que os FRBs únicos, que não se repetem, têm uma origem diferente? Talvez eles venham de eventos cataclísmicos e únicos, como a colisão de duas estrelas de nêutrons ou o colapso de uma estrela massiva em um buraco negro. Esses eventos destroem sua fonte, o que explicaria por que nunca mais os ouvimos. E, como sempre acontece com os mistérios cósmicos mais profundos, as hipóteses mais exóticas também estão na mesa. Alguns cientistas, incluindo novamente Avi Loeb, levantaram a possibilidade de que os FRBs possam ser sinais de tecnologia alienígena. Talvez sejam os feixes de energia que impulsionam velas solares gigantescas de naves interestelares, ou talvez sejam faróis de comunicação de uma civilização galáctica. Atualmente, não há evidências para apoiar essa ideia, e as explicações naturais permanecem como as mais prováveis. Mas a regularidade observada em alguns padrões de FRBs repetidores é intrigante e mantém a porta aberta para o inesperado. Os FRBs são um lembrete de que o universo está repleto de eventos extremos e energéticos que mal começamos a catalogar, muito menos a entender. Cada novo surto detectado é mais uma peça em um quebra-cabeça cósmico, cujas peças ainda estamos tentando encontrar. Finalmente, nossa jornada nos leva ao maior desafio de todos, uma anomalia tão vasta que questiona o princípio mais fundamental da nossa cosmologia moderna. Esse é o princípio cosmológico, a ideia de que, em escalas suficientemente grandes, o universo é homogêneo e isotrópico. Em outras palavras, ele parece o mesmo em todas as direções e em todos os lugares. Imagine uma foto da areia de uma praia. De perto, você vê grãos individuais, conchas, irregularidades. Mas se você se afastar o suficiente, a praia parece uma extensão uniforme de cor e textura. O princípio cosmológico postula que o universo funciona da mesma forma. De perto, vemos estrelas, galáxias, vazios. Mas se nos afastarmos o suficiente, o cosmos deveria se parecer com uma areia cósmica uniforme. Este princípio não é apenas uma ideia filosófica, é a base do nosso modelo padrão da cosmologia, o modelo Lambda-CDM, que descreve a evolução e a composição do universo. Quase todos os nossos cálculos sobre a matéria escura, a energia escura e a expansão do universo dependem da suposição de que o princípio cosmológico é verdadeiro. Mas, e se não for? Nos últimos anos, astrônomos têm encontrado estruturas no universo
que são simplesmente grandes demais para existir em um cosmos que obedece ao princípio cosmológico. Nossos modelos prevêem um limite de tamanho para as estruturas cósmicas, cerca de 1,2 bilhão de anos-luz. Qualquer coisa maior do que isso não deveria ter tido tempo de se formar pela gravidade. No entanto, descobrimos coisas como a Grande Muralha Hércules Corona Borealis, uma colossal concentração de galáxias que se estende por impressionantes 10 bilhões de anos-luz. Mais recentemente, em 2024, a astrônoma Alexia Lopes descobriu o Grande Anel, uma estrutura em forma de anel com 1,3 bilhão de anos-luz de diâmetro, quebrando o limite teórico. Perto dele está o Arco Gigante, outra estrutura com mais de 3 bilhões de anos-luz de comprimento. Essas megaestruturas não são apenas grandes, elas são impossivelmente grandes. Elas violam o princípio cosmológico de forma flagrante. É como olhar para a foto da praia, supostamente uniforme, e ver uma linha perfeitamente reta de castelos de areia idênticos se estendendo por quilômetros. Não deveria estar lá. A existência dessas estruturas nos coloca em uma encruzilhada cosmológica. Uma possibilidade é que elas sejam apenas ilusões de ótica, alinhamentos casuais de galáxias que nosso cérebro, propenso a encontrar padrões, interpreta como uma estrutura coesa. Mas as análises estatísticas sugerem que a probabilidade de esses alinhamentos serem aleatórios é extremamente baixa. Se as estruturas são reais, então o princípio cosmológico pode estar errado. E se ele estiver errado, todo o nosso modelo padrão da cosmologia pode precisar de uma revisão fundamental. Talvez a gravidade funcione de maneira diferente em escalas muito grandes. Talvez existam novas forças ou fenômenos, como as cordas cósmicas, relíquias do Big Bang, que semearam a formação dessas estruturas gigantescas. Esta é talvez a anomalia mais profunda de todas, porque não desafia apenas a existência de um objeto, mas a própria natureza da tela sobre a qual o cosmos é pintado. É um sussurro de que o universo pode não ser o lugar ordenado e previsível que pensávamos. Pode ser mais acidentado, mais estruturado, mais misterioso. Da estranha intermitência de uma estrela distante à forma impossível de um visitante interestelar, dos monstros de luz na aurora do tempo aos vastos abismos de silêncio, dos gritos fugazes de energia às estruturas que desafiam a própria uniformidade do espaço. Cada um desses mistérios é uma porta. Eles não são falhas da ciência. Pelo contrário, são seu motor. São as anomalias, as observações que não se encaixam, que sempre impulsionaram as maiores revoluções em nosso entendimento. A órbita anômala de Mercúrio levou à relatividade geral de Einstein. A radiação anômala de corpo negro levou à mecânica quântica. Esses objetos que não deveriam existir são os catalisadores para a próxima revolução. Eles nos forçam a ser mais humildes, a reconhecer a vastidão de nossa ignorância diante da imensidão do cosmos. Eles nos convidam a sonhar com novas físicas, novas possibilidades e talvez, apenas talvez, com a ideia de que não estamos sozinhos. O universo não está nos dando respostas. Ele está nos dando quebra-cabeças cada vez mais belos e complexos. E a busca para resolvê-los, a jornada em direção ao desconhecido, é talvez o propósito mais nobre de uma espécie curiosa em um pequeno planeta azul, olhando para cima, para a escuridão cheia de impossibilidades.